Nessa sequência de 4 vídeos que nós vamos mostrar sobre metadeslocamentos, em que as barras não têm nenhuma restrição em deformações, o que nós estamos chamando genericamente de barras extensíveis, nós vamos começar por um exemplo de solução de um pórtico muito simples, com 3 deslocabilidades, 3 incógnitas do método de deslocamento. O objetivo aqui é a gente estabelecer uma metodologia que vai ser generalizada em mais 2 outros exemplos, um pórtico com 6 deslocabilidades, e outro com uma articulação, e um outro com pórtico com a barra inclinada. No final, nós vamos deduzir os coeficientes de rigidez locais de barras, que são uma das soluções fundamentais do método de deslocamento. Então, o exemplo que nós vamos ver é um exemplo que tem um pórtico com 2 barras, uma vertical e uma horizontal, com 2 forças aplicadas no nó central, conforme indicado, uma força horizontal de 10 kN, uma força vertical para baixo de 6 kN. Os valores das propriedades são feitos de forma literal. Nós precisamos apenas indicar uma relação entre a área e o momento inércia da seção transversal, que são iguais para todas as barras. Essa área, então, a relação é 2 vezes metro menos 2. Está sendo desprezado aqui as deformações por cisalhamento, só estão sendo consideradas deformações axiais das barras e deformações transversais por flexão. Recordando o que nós já vimos, o que são as deslocabilidades? São as componentes de deslocamentos e rotações dos nós do modelo que estão livres. Isso é, que deve ser conhecida para que nós determinemos a configuração deformada do modelo. São as incógnitas do método de deslocamento. E, no caso, são os parâmetros, de uma forma geral, são os parâmetros que definem a configuração deformada. No caso de barras extensíveis, essas deslocabilidades são, então, as componentes livres de deslocamentos e rotações nodais. Dentro da metodologia, também nós criamos uma estrutura auxiliar cinematicamente determinada, ou seja, que tem uma configuração deformada conhecida, e essa estrutura é completamente engastada. Nós vamos impor configurações deformadas em cada um dos casos básicos do método de deslocamento, utilizando esta estrutura auxiliar, esse modelo auxiliar cinematicamente determinado. Ele é obtido através da inserção de vínculos fictícios, que estão indicados aqui, são esse apoio do primeiro gênero que impede a deslocabilidade D1, o apoio do segundo gênero que impede a deslocabilidade D2, e essa chapa fictícia que impede a rotação D3. Todos estão indicados aqui nessas deslocabilidades. A metodologia, então, recordando o que nós já vimos, a metodologia de análise do método de deslocamento, ela faz uma superposição de uma série de soluções cinematicamente determinadas, são configurações deformadas conhecidas, que são os casos básicos do método de deslocamento. Essas soluções básicas satisfazem as condições de compatibilidade do modelo original, mas, para satisfazer o equilíbrio, são aplicadas forças e momentos através desses apoios fictícios. No final, então, se restabelece as condições de equilíbrio, zerando o efeito desses apoios fictícios em termos de forças e momentos. Os casos básicos, o número de casos básicos que nós temos nessa solução é sempre o número de deslocabilidades mais 1. O caso 0 é o caso em que a gente isola a solicitação externa, tendo como valores para as deslocabilidades valores nulos. É uma situação de engastamento perfeito. Os demais casos, cada um deles, nós vamos impor uma configuração deformada em que uma deslocabilidade é isolada e imposta com um valor unitário, deixando em evidência o valor da incógnita, que é a deslocabilidade. Isso é uma metodologia que nós já vimos, nós estamos repetindo, isso vai se tornar, nós vamos ver essa metodologia em todos os exemplos a seguir.
O caso 0, então, é o caso em que a gente tem essa solicitação externa, que no caso são as duas forças concentradas no nó, aplicadas no sistema hipergeométrico. Como são forças aplicadas diretamente sobre esses apoios fictícios, as barras do modelo não sofrem nenhuma deformação, portanto, não tem nenhum esforço. Então, o momento fletor, por exemplo, é todo zero. A gente indica os momentos fletores com esse, em vez de desenhar o diagrama do momento fletor, a gente vai indicar valores dos momentos nas extremidades, segundo a convenção de sinais do método de deslocamento. Aqui, no caso, é tudo zero, então esse M0 é zero. E os termos de carga são as reações nos apoios fictícios, no caso zero. São aquilo que tem que ser aplicado através dos apoios fictícios para manter o modelo em equilíbrio quando se prende as deslocabilidades e se aplica a solicitação externa. Então, aqui é trivial, porque eu tenho uma força direta no apoio 2, e eu tenho, então, beta 2, 0, tem que ser positivo para cima, aqui estão indicados os sentidos positivos dos termos de carga, então, beta 2, 0 é mais 6, para equilibrar isso, né? E o beta 1, 0, que é a reação no apoio 1, que está indicado aqui com o seu sentido positivo, mas como a força de 10 é no sentido da esquerda para a direita, o beta 1, 0, na verdade, tem que ser da direita para a esquerda. E o valor de beta 1, 0 é menos 10, pela convenção de sinais do método de deslocamento, conforme nós já vimos. Então, o termo de carga, reação no apoio fictício, associada à deslocabilidade DI, para equilibrar o sistema hipergeométrico quando atua a solicitação externa isoladamente, isto é, com deslocabilidade com valores nulos. É uma situação de engastamento perfeito. Os demais casos do método de deslocamento, os demais casos básicos, nós vamos isolar cada uma das deslocabilidades. O que nós vamos determinar são os chamados coeficientes de rigidez globais. É o objetivo de cada um dos demais casos. O que são os coeficientes de rigidez globais? Relembrando, esse é o K e J, sendo K aqui em maiúsculo. Força ou momento que deve atuar na direção da deslocabilidade DI para manter a estrutura, na verdade, do sistema hipergeométrico em equilíbrio quando é imposta uma configuração deformada, tal que DJ, deslocabilidade DJ, é igual a 1, e as demais são nulos. Então, por definição, o coeficiente de rigidez é provocado por um valor unitário de uma deslocabilidade, no caso, deslocabilidade J. O que nós queremos realmente salientar nessas soluções todas aqui, e isso é um princípio fundamental do método dos deslocamentos, é que essas são as soluções globais, são soluções do modelo como um todo, mas sempre a metodologia do método de deslocamentos vai ser, nós vamos ver que as soluções globais são sempre obtidas pela superposição de soluções locais de barras isoladas. Essas soluções locais de barras isoladas é o que nós queremos realmente salientar, elas são fundamentais no método de deslocamento, por isso são chamadas de soluções fundamentais, e elas são soluções para barras isoladas, tanto no que se refere a situações de engastamento perfeito, que são usadas no caso 0, nesse exemplo a gente não tem, porque só tem força aplicada no nó, não tem força atuando no interior da barra, no exemplo que a seguir nós vamos ver esse caso, mas e as outras soluções fundamentais são soluções de deslocabilidades impostas a barras isoladas, e são soluções, são chamados coeficientes de rigidez locais. Então, isso é fundamental no método de deslocamento, a gente vai repetir esse conceito diversas vezes ao longo dos exemplos que nós vamos ver aqui. Aqui é uma solução, então, o caso 1, em que eu vou isolar a deslocabilidade D1 no sistema hipergeométrico, ou seja, eu vou impor um deslocamento horizontal D1, é como se fosse um recalque horizontal aqui, e isso vai impor ao modelo uma configuração deformada, essa que está mostrada tracejada aqui. É evidente que isso aqui é um deslocamento unitário, aqui seria um deslocamento grande, mas a gente trata ele como pequeno, porque do lado de fora está sendo multiplicado por um deslocamento que vai ser pequeno no final. Então, nós estamos aqui tratando de efeito de primeira ordem, ou seja, nós não vamos ter problema o fenômeno de flambagem aqui dessa barra, perda de estabilidade por causa dessa
compressão que ela vai sofrer. Então, isso é uma aproximação que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo uma análise de pequenos deslocamentos. E aqui está a configuração deformada global. O que está aqui do lado são as soluções locais que nós vamos usar para este caso 1. Quando a gente mobiliza o nó aqui para a direita, deformando, mantendo a rotação do nó presa, porque D3 é igual a 0 no caso 1, e mantendo o deslocamento vertical também nulo neste caso, porque só o D1 que é dado, diferente de 0, isso vai mobilizar as duas barras do modelo conforme indicado, ou seja, a barra horizontal vai sofrer uma deformação axial e a barra vertical vai sofrer um deslocamento no topo, mas mantendo a rotação nula. Então, aqui são as soluções locais e isso nós vamos depois resumir, mas a gente está tirando aqui para resolver o problema uma solução local que tem que estar disponível. Tá? Então, quando nós resolvemos os deslocamentos, as soluções fundamentais estão sempre disponíveis. Esses valores aqui estão indicados, existe um valor de esforço axial necessário para dar um deslocamento unitário na extremidade esquerda dessa barra, e o valor é A sobre L, sendo L o vão da barra, que no caso é 6. E aparece na extremidade oposta uma força também contrária, é A sobre 6. Essas situações de deformação imposta a barras isoladas, elas sempre satisfazem o equilíbrio da barra isolada, ou seja, isso são coeficientes de rigidez locais, eles são tais que mantêm a barra isolada em equilíbrio numa configuração deformada em que somente uma deslocabilidade local é imposta. Isso nós vamos ver repetidas vezes nesses exemplos. Já a barra vertical ela é mobilizada de uma maneira em que há uma flexão da barra, ou seja, há uma imposição de deslocamento transversal no topo, o D1 aqui é transversal, e a rotação é mantida nula. Você vê que existe uma mudança de concavidade, uma deformação tal que para a tangente sair vertical, rotação nula no topo, e chegar com rotação nula na base e também deslocamento nulo na base, a barra tem que se deformar tal, fazendo essa mudança de curvatura, ou seja, em cima tem uma concavidade para a esquerda e embaixo tem uma concavidade para a direita. O que nós temos aqui são os momentos e os cortantes que devem atuar na extremidade dessa barra para que ela fique em equilíbrio nesta configuração deformada. Esse é o princípio básico da solução fundamental local de coeficiente de rigidez local. Então, esses valores, essas forças em momento, essa força axial, que são chamados coeficientes de rigidez locais. E isso nós vamos ver algumas vezes, depois nós vamos resumir esses valores todos. Tá? Mas o importante é a gente entender que essas são soluções locais, coeficientes de rigidez locais, que vão compor, por superposição, os coeficientes de rigidez globais. Então, os coeficientes de rigidez globais aqui são K maiúsculo, né? K11, K21, K31, nós já vimos essa definição. Os coeficientes globais aqui tem todo o índice 1, porque é do caso 1, e o primeiro índice, o índice I, ele se refere à direção de qual deslocabilidade. Então, K1 é a direção de D1, o K21 é provocado por D1 igual a 1 na direção de D2, e o K31 é na direção de D3, provocado por D1 igual a 1. Então, como é que a gente determina esses valores? A gente olha para a solução local e soma, ou seja, quanto que eu tenho, o K1, por exemplo, é a soma do que eu tenho que dar para deformar a barra horizontal axialmente, o que eu tenho que dar para deformar essa barra axialmente é o EA sobre L, e mais o que eu tenho que dar para deformar a barra vertical da maneira que está indicado. Essa força necessária é esse 12 aí sobre L ao cubo, sendo L o comprimento dessa barra, que é 4. Então, a soma do que eu tenho que dar para deformar a barra horizontal, mais o que eu tenho que dar para deformar a barra vertical, é o K11 global. Isso que foi dito. O coeficiente de rigidez global é obtido pela superposição de coeficientes de rigidez locais. Esse é o princípio básico do método de deslocamento. Isso é usado, inclusive, na implementação computacional do método, porque é uma metodologia muito simples até de se implementar.
Aqui, esse exemplo é mais simples ainda, porque ele tem só barra vertical e horizontal, mas é o primeiro exemplo. Depois nós vamos ver um com barra inclinada também. Tá? E aqui o coeficiente K21, você vê que não existe força transversal na direção vertical, né, para a barra horizontal, então é zero a contribuição da barra horizontal, e também não existe força vertical, que seria axial, para o caso, para a barra vertical, então é 0 mais 0. Já o momento K31, ele vai receber uma influência da barra horizontal que é nula, porque não tem momento que aparece nessa extremidade, a barra horizontal, porque ele só tem um efeito axial, e o momento que aparece na barra vertical é esse 6 aí sobre L ao quadrado, L é 4, e o sentido desse momento é o sentido anti-horário, porque é compatível com essa concavidade para a esquerda, no topo da barra. Isso, então, dá uma tração nas fibras da direita. E o sentido anti-horário é positivo, depois nós vamos ver que a gente anota esses valores nos diagramas de momentos fletores com a convenção de sinais. Aqui eu tenho também, embaixo tem um cortante no sentido contrário ao outro, essa barra está em equilíbrio, eu tenho embaixo esse momento de 6 aí sobre 4 ao quadrado, que traciona as fibras da esquerda, porque a concavidade está para a direita. Esses momentos somados dariam um momento total de 6 aí sobre 4 ao quadrado, mais 6 aí sobre 4 ao quadrado, de 12 aí sobre 4 ao quadrado, no sentido anti-horário, e esses momentos são equilibrados por esses dois cortantes, formam um conjugado com um braço de alavanca de 4, que então é 12 aí sobre 4 ao cubo, vezes 4, está exatamente equilibrando a soma dos outros dois momentos. Então, isso é o que é. É fundamental no método de deslocamento essa soma, né, e esses valores. Aqui está o diagrama de momentos fletores do caso 1, indicado na convenção de sinais, e os momentos, então, são nulos na barra horizontal e a gente indica esses valores aqui com uma convenção de sinais de que o momento, quando atua sobre a barra no sentido anti-horário, ele é positivo. Então, são dois momentos atuando na barra, na extremidade desta barra vertical, com sentido anti-horário, portanto, positivo. Seguindo adiante, o próximo caso básico é o caso 2, em que nós vamos isolar a deslocabilidade de D2 no sistema hipergeométrico. Isso vai se tornar muito repetitivo, então eu vou, na medida que nós formos avançando, eu vou não entrando em muitos detalhes, porque as ideias são as mesmas. Mas eu estou, nesse primeiro exemplo, vamos ver com bastante detalhe, mas os demais exemplos vamos meio que usar essas informações que estão sendo ditas aqui. O caso 2 é tal em que eu imponho uma deslocabilidade de D2 igual a 1 aqui dentro desse colchete, deixando o valor de D2 em evidência, lá de fora. Sendo então que D2 é um deslocamento vertical, eu estou sempre impondo deslocamentos nas unitárias, mas positivos. Convenção de deslocamento positivo que nós estamos adotando, deslocamento vertical, é para cima, né? Então, modelo plano aqui. Então, o D2 é para cima. Então, D2 igual a 1 para cima. Os coeficientes de rigidez globais são esses que estão indicados aqui. Tem o segundo índice 2, eles são as forças que devem atuar forças de movimento, devem atuar através do apoio fictício para manter o modelo globalmente em equilíbrio quando é imposta essa configuração deformada. Aqui não estão indicados, mas vão aparecer reações nesses engastes para que isso fique em equilíbrio globalmente. E, mais uma vez, nós vamos olhar para obter a solução global olhando para soluções locais de barra isolada. Então, como é que a barra horizontal se deforma? Nesse caso, ela vai ter um deslocamento vertical, transversal, não vai ter deslocamento horizontal e vai ter mantendo aqui a rotação nula na extremidade que se desloca para cima. Ou seja, é uma deformada tal que sai com a tangente horizontal aqui na extremidade esquerda e chega com a tangente horizontal na extremidade direita. A maneira mais simples que a barra tem para se deformar é mudando de curvatura. Ela vai ter que mudar de concavidade.
ela vai ter uma concavidade para baixo na esquerda, uma concavidade para cima na direita. E nós estamos vendo que os momentos que devem atuar são consistentes com essas concavidades. Então, na esquerda, concavidade para baixo, as fibras da seção transversal que são tracionadas são as fibras superiores. Aí o momento compatível com isso tem que ser no sentido anti-horário. Na extremidade direita, a concavidade é para cima, traciona as fibras inferiores, e o momento também tem que ser no sentido anti-horário. Esses valores eu estou colocando aqui no último vídeo dessa série, eles vão ser deduzidos, mas então isso vai ser utilizado, é tabelado, é guardado. E as forças transversais, os cortantes nas extremidades, eles são tais que a barra fica em equilíbrio nessa configuração deformada. Por isso que se eu somar isso aqui é 6 aí sobre L ao quadrado, que é L é 6, então mais 6 aí sobre L dá 12 aí sobre 6 ao quadrado, e o conjugado formado por esses dois cortantes, ele está equilibrado. Esses momentos são no sentido anti-horário, então esse conjugado é no sentido horário. O braço de alavanca é 6, então é 12 aí sobre 6 ao cubo vezes 6, dividido por 6, 12 aí dividido por 6 ao cubo, vezes 6, dá exatamente a soma dos dois momentos na extremidade. Está sempre em equilíbrio, e essa é a solução, então, local da barra horizontal que a gente está consultando para o caso 2. Então, por que essa? Porque eu estou impondo D2 igual a 1. Esse D2 igual a 1 vai mobilizar uma tração na barra vertical, e o coeficiente de rigidez local é axial, porque a barra só sofre uma deformação axial, aqui no caso uma tração, e é o EA sobre L, sendo L como da barra. A gente vai deduzir também esses valores mais adiante. Essas são soluções locais, são os coeficientes de rigidez locais, e com base nesses coeficientes de rigidez locais, nós vamos obter os coeficientes de rigidez globais, K12, K22 e K32, que são os do caso 2, por superposição, somando valores de coeficiente de rigidez locais correspondentes a cada um dos globais para obter os valores globais. Esse é o princípio, então, novamente, básico do método de deslocamento. Então, vamos ver, K12 é a força que aparece no apoio 1 para dar essa configuração deformada, onde D2 é igual a 1. Eu vou somar o efeito da barra horizontal, não tem nenhuma força horizontal atuando aqui, então é 0. Também não tem força horizontal atuando aqui na barra vertical, então é 0. 0 mais 0. Na verdade, o K12 tem que ser igual ao K21, tem que ser 0 mesmo. É igual mesmo, cada parcela é igual, 0 mais 0. Já o K22 é a soma do que eu tenho que dar para deformar a barra horizontal, aqui na extremidade esquerda, que é esse 12 aí sobre 6 ao cubo, e ele é positivo, que aparece aqui, porque ele é para cima, que é a conversão de sinais. Mais o que eu tenho que dar para deformar a barra vertical, que é o EA sobre 4. Então, o K22, o K1, ele sempre tem todas as componentes positivas. Não pode ser de outra maneira, porque eu estou aplicando, para eu dar um deslocamento neste nó central, eu tenho que aplicar forças externas nesse nó central, que tem, obviamente, a mesma direção de deslocamento, porque é no mesmo ponto. Não faria sentido nenhum eu ter uma força contrária ao deslocamento que está sendo imposto. Né? Então, é óbvio que vão aparecer aqui nos engastes reações que são essas que estão também obtidas das soluções locais. Eu não estou indicando aqui as reações dos apoios dos engastes aqui, mas elas existem e são obtidas aqui mesmo. Então, já o K32, ele é o momento que aparece aqui nessa chapa 3, devido a esse deslocamento D2 igual a 1, e de onde ele vem? Ele é a solução local aqui, esse momento que aparece aqui. Quem é que fornece esse momento? É a chapa 3. Então, está lá, é o K32. Já na barra vertical não aparece momento, então é 6 aí sobre 6 ao quadrado mais 0. É mais, porque esse momento aparece no sentido anti-horário. O caso 3, a mesma ideia, então nós vamos isolar a deslocabilidade D3 no sistema EP geométrico. O que está sendo imposto aqui é um recalque rotacional na chapa 3. Os apoios 1 e 2 estão mantendo o nó sem deslocamento. Tá? Então, as duas barras adjacentes ao nó que sofre o giro, sofrem uma deformação tal que há na extremidade comum aqui, do nó comum, tem um giro unitário. De novo, é um radiano, mas esse 1 radiano está sendo tratado como pequeno, porque do lado de fora está ficando uma rotação
aqui é pequeno. Os coeficientes de rigidez globais que nós queremos calcular são K13, K23 e K33. Então, tem o índice J igual a 3, e K13 na direção da deslocabilidade D1, ou no apoio fictício 1, K23 na direção de D2, e K33 é um momento, porque é na direção da deslocabilidade D3. Esta tracejada aqui é a configuração deformada do modelo global, e para obter esses valores das coeficientes de rigidez globais, nós vamos olhar soluções fundamentais locais. Quais são as soluções fundamentais que nós vamos consultar aqui? São soluções em que temos uma barra isolada que sofre um giro numa extremidade, mantendo a outra engastada, sem rotação. Então, essas são as duas soluções locais que nós temos, olhando então D3 igual a 1 imposto, que põe uma configuração deformada, que essa tracejada, acho que intuitivamente a gente consegue ver que tem uma concavidade para baixo na extremidade esquerda e uma concavidade para cima na extremidade direita. Consistente com isso, eu tenho esse momento no sentido anti-horário, porque traciona as fibras superiores, é o 4/6, é o coeficiente de rigidez da rotação da barra. Na extremidade oposta, nós vamos ver também, isso vai ser deduzido depois, mas aparece um momento que é a metade do outro, com o mesmo sentido, né? E aí eu tenho, de novo, isso aqui vai estar em equilíbrio, à custa de forças transversais nas extremidades, e os valores dessas forças são como a soma dos momentos, tá? 4/6 mais 2/6. Tá? 6/6, o conjugado formado pelos cortantes tem que ter, as forças do conjugado tem que ter o valor 6/6 ao quadrado, porque multiplicados pelo braço de alavanca, que é 6, vão equilibrar os dois momentos, né? A mesma solução fundamental aqui, local, você vê que a gente sempre está trabalhando no sistema local. Essas soluções fundamentais são nas direções locais das barras. Então, a gente vai depois entender essa questão quando tiver barras inclinadas. Mas é análogo, a única coisa é girar essa figura só e com um vão de 4 aqui, mas é absolutamente igual, né? Tem uma rotação D3 na extremidade e assim vai. Essas são, então, os coeficientes de rigidez locais que vão compor, por superposição, os coeficientes de rigidez globais. Isso dá, então, o K13 zero contribuição, não tem força horizontal na barra horizontal, e tem uma força que aparece na direção horizontal para a direita, por isso é positivo, 6/4 ao quadrado. O K23, a força que aparece na direção vertical, a contribuição da barra horizontal, então, é uma força para cima, então por isso fica mais, 6/6 ao quadrado, está aqui, e não tem contribuição da barra vertical, porque não tem força vertical, que seria axial, para essa barra vertical. Já o K33, ele vai ter a contribuição da soma do momento necessário para girar a barra horizontal, que é 4/6, no sentido anti-horário, positivo, mais o momento necessário para girar a barra vertical, que é 4/4, que é, então, da soma desses dois. Aparecem também, é evidente, aqui forças e momentos nas extremidades opostas, que seriam fornecidos pelos engastes originais da estrutura. Aqui a gente tem, então, o diagrama M3, é só uma indicação dos momentos nas extremidades das barras, de acordo com a convenção de sinais do método, que a gente indica os valores com sinais associados aos sentidos. Quando os momentos são no sentido anti-horário, então eles são momentos positivos indicados. Então, aqui é mais 4/6, mais 2/6 nas duas extremidades da barra horizontal, e mais 4/4 e mais 2/4 na extremidade da barra vertical. Nós já completamos os 4 casos básicos, na verdade, do método dos deslocamentos para esse exemplo, porque nós temos 3 deslocabilidades, e o que nós temos que fazer agora, dentro da metodologia de análise deste método, é o restabelecimento das condições de equilíbrio. Como dito, nós fizemos uma imposição de configurações deformadas, condições cinematicamente determinadas em cada um dos casos. Nessas condições, nós nunca violamos as condições de compatibilidade do modelo original, mas o sistema hipergeométrico, no caso, ele ficou em equilíbrio à custa de forças e momentos que atuavam
atuam, né, através desses apoios fictícios. E são forças em momentos espúrios da estrutura original, eles não existem na estrutura original. Então, como é que a gente restabelece o equilíbrio? Zerando, na superposição dos efeitos de cada um dos casos, os valores dessas forças e momentos dos apoios fictícios. Então, são 3 equações de equilíbrio, né? O primeiro, o somatório das forças que atuam no nó anterior é nulo, né? O somatório das forças verticais que atuam no nó anterior é nulo. E o somatório dos momentos que atuam no nó anterior é nulo. São as nossas 3 equações de equilíbrio, ou que nós vamos impor. Isso fica claro quando nós escrevemos as 3 equações. Quer dizer, o que é a primeira equação? É a imposição de que o somatório das forças horizontais no nó anterior é nulo. Nós somar o efeito do caso 0, que é a força que aparece no apoio 1, é o beta 1, 0, o termo de carga, mais a força que atua no apoio 1, no caso 1. Sendo que o K1 é provocado por D1 igual a 1, então a força total do caso 1, na verdade, é o produto K1 vezes D1. Por isso até que a unidade desses coeficientes de rigidez é sempre a unidade, no caso aqui, de força, dividido por unidade do deslocamento, que é porque vai multiplicar o deslocamento para poder somar força com força. Já a mesma coisa para o caso, para a força horizontal que aparece no apoio 1, no caso 2. Algumas são nulas, mas de uma maneira formal, geral, é isso aqui. Então, nós temos mais o K12 vezes D2, a contribuição do caso 2 para essa força fictícia, força horizontal no apoio fictício 1, mais a contribuição do caso 3, que é o K13 vezes D3. A mesma coisa para a força na direção, somatório das forças na direção vertical, K20, beta 20, que é o termo de carga na direção vertical, mais K21 vezes D1, mais K22 vezes D2, mais K23 vezes D3. Tudo isso tem que ser igual a 0. E a soma dos momentos que atuam no nó central, a gente vai impor que é igual a 0. Momentos externos é nulo, não tem força externa atuando lá, não tem momento externo, nem força, nem momento externo. E é a mesma coisa, essa terceira equação impõe essa soma de momentos nulos atuando no nó central. Com isso, nós vamos, então, resolver um modelo que satisfaz as condições de compatibilidade, nunca deixou de satisfazer, mas também vai satisfazer as condições de equilíbrio. Esse sistema de equações de equilíbrio tem como incógnitas os valores da deslocabilidade. Vamos determinar quais são os valores que as deslocabilidades devem ter para que a gente tenha restabelecido de volta as condições de equilíbrio do problema. E aí a gente resolve o problema. Isso é o princípio básico da análise de estruturas. Nós estamos satisfazendo condições de equilíbrio, também, além das condições de compatibilidade que já estavam sendo satisfeitas, e também nós estamos utilizando as leis constitutivas, as relações, as propriedades dos materiais nesse caso. Então, aqui só tem aqui uma modularidade, que a gente só está considerando deformações axiais das barras, deformações longitudinais provocadas por efeito axial e de flexão, mas a gente está desprezando efeito de cisalhamento. E aqui, então, esse sistema, considerando os valores que foram determinados em cada um dos casos, a gente já está mostrando esse sistema numa forma matricial. Então, aqui o vetor dos termos de carga, aqui é a matriz de rigidez, esse EI vezes esses valores, matriz de rigidez global. Na verdade, isso aqui é uma característica do modelo, quer dizer, a matriz de rigidez é única no caso, é diferente do método das forças, que a gente poderia ter várias matrizes de flexibilidade, aqui não, a gente só tem esta matriz de rigidez, e cada coluna dessa matriz corresponde a um caso. Então, aqui é caso 1, caso 2, caso 3. E são sempre o conjunto de forças e momentos que deve atuar para manter o modelo em equilíbrio, atuar nas direções da deslocabilidade, para manter o modelo em equilíbrio numa configuração deformada em que a deslocabilidade é imposta unitária. Isso é característico do método de deslocamentos, essa composição. Você vê que essa matriz de rigidez ela é simétrica, ou seja, K e J igual a KJ. Isso a gente demonstra pelo princípio dos deslocamentos virtuais, na verdade pelo teorema de Bethe, que é uma consequência dos deslocamentos virtuais, e esses são só utilizando os valores que nós calculamos antes, né? Tudo em função de EI. Então, nós vamos resolver isso, determinar os valores das deslocabilidades, e eles vão ficar em função de o inverso de EI. E
aparecem esses valores, aqui estou deixando indicado dessa maneira, com 3 casas decimais. Os sinais aqui indicam que, olha, D1 é mais, quer dizer o quê? Que ele é para a direita, da esquerda para a direita. O D2 é menos, que significa que ele é para baixo. Aqui está desenhado exigente com a configuração deformada com uma escala de deslocamentos exagerada. E a rotação D3 é negativa, quer dizer que é uma rotação no sentido horário. As duas barras no nó sofrem o mesmo giro nesse nó central, porque o nó é rígido, o ângulo entre as barras é sempre 90 graus, então tem o mesmo giro. Tá? Então, depois disso, nós vamos então determinar os diagramas de momentos fletores. A determinação do diagrama de momentos fletores é feita pela superposição dos casos básicos. Eu poderia também fazer os diagramas de esforços normais, de esforços cortantes, mas a gente está exemplificando aqui a determinação do diagrama de momentos fletores, que foram os que foram indicados em cada um dos casos. Essa superposição que nós fazemos, eu vou superpor os diagramas de cada um dos casos, sendo que os diagramas M1, M2 e M3 vão ser ponderados pelos valores que nós acabamos de determinar da deslocabilidade. Isso ainda vai ser feito, essa superposição ainda vai ser feita utilizando a convenção de sinais do método do deslocamento, e isso é feito, então, apenas nas extremidades de cada uma das barras, né? Então, no caso 0, o momento era 0, no caso 1, aqui está indicado o momento M1, que é para D1 igual a 1, aqui estão os valores, só a barra vertical tem momentos, a horizontal não tem. Já no caso 2, para D2 igual a 1, só a barra horizontal tem momentos, que são esses indicados na convenção de sinais do método, com a barra vertical nulo, e no caso 3, que é o diagrama para D3 igual a 1, eu tenho esses valores desses momentos indicados. Nós vamos somar o momento de cada extremidade de barra 1 a 1. Né? Então, eu vou pegar o momento, só que a soma, esse D1 é igual a mais 22,085 dividido por aí. Observe, então, que os diagramas M1, M2 e M3, eles todos são função de AI, e nesse caso, porque todas as duas barras têm a mesma propriedade, a mesma seção transversal, o mesmo material, mesmo momento de inércia, no caso, o I, né? E, então, esse aí ele vai acabar se cancelando com os valores dos momentos M1. Então, e aí essa soma vai ser sempre, está sendo mostrada aqui, na convenção de sinais do método. Tem momentos na extremidade da barra, indicados aqui com sinais, e eu vejo que no nó central, os momentos, a soma dos dois momentos com os sinais dá 0. Tinha que ser aquela terceira equação de equilíbrio, justamente ela impõe isso. E como no método de deslocamento, nessa convenção, o sinal está associado ao sentido, a soma dos momentos com a convenção de sinais tem que dar 0 se não tem momento externo atuando no nó, que é exatamente o caso, nós não temos. Então, os momentos que saem aqui são os momentos que, obtidos dessa superposição, somando momento de extremidade com momento de extremidade, cada extremidade de barra, levando em conta os valores que nós temos aqui das deslocabilidades. E isso é o que nós temos no final de momentos, mas ainda na convenção de sinais. Isso aqui está em unidade de quilonewton-metro. Nós não queremos mostrar os momentos finais dessa maneira, porque o que nós queremos é mostrar o diagrama de momentos fletores traçado da maneira usual, que é traçado do lado da fibra tracionada. Então, somente no final é que nós voltamos para o traçado usual, desenhando o diagrama do lado da fibra tracionada. E nem usamos, no caso, sinal para isso. O que importa é desenhar do lado da fibra tracionada. E isso é feito de uma maneira simples, é só interpretar a convenção de sinais. Então, quando eu vou aqui no meio, eu estou desenhando os momentos que atuam em cada extremidade de barra, interpretando o sinal. Então, se menos 4,3, esse momento menos é no sentido horário. Menos 2,9, é no sentido horário. Esse mais 4,3, é no sentido anti-horário. Esse 6,3 no sentido horário. E aí eu verifico que esse 4,3 atua na extremidade esquerda da barra horizontal, ele traciona as fibras inferiores aqui nesta extremidade. Já esse 2,9, embora tenhamos dois mesmo sinal, eles tracionam, como está na extremidade da direita aqui, traciona as fibras superiores. E o diagrama varia linearmente, a barra está descarregada, então o diagrama no momento na barra é esse aqui, sai de 4,3 tracionando as fibras inferiores até 2,9 tracionando as fibras superiores.
Eu não coloquei sinal porque não precisa, né? Porque o que importa é o desenho do diagrama do lado da fibra tracionada. Já na barra vertical, eu vejo que esse 4.3 em cima do sentido anti-horário, ele traciona as fibras da direita, que é o que está indicado aqui. E o 6.3, embora tenha os dois mesmo sinal na convenção do método, os dois tracionam fibras opostas. 6.3 embaixo, no sentido anti-horário, mas traciona as fibras da esquerda. E este é o diagrama final de momentos fletores. O procedimento ele é já um algoritmo para fazer isso, é um algoritmo que a gente consegue realmente escrever e até implementar programas de computadores com toda essa metodologia. Esse exemplo foi muito simples, nós vamos ver exemplos um pouco mais complexos a seguir, mas essa metodologia ela é sempre a mesma coisa. Vamos agora só resumir essas soluções fundamentais que são necessárias para aplicar a metodologia de análise do método de deslocamento. Né? E as soluções fundamentais são soluções locais, ou seja, locais aqui, sempre que a gente fala local no método de deslocamento, está se referindo a uma barra isolada. Existem dois grupos. Um são as reações de engastamento perfeito de barras isoladas, existe os coeficientes de rigidez locais no sistema de eixos locais da barra. Essas são, então, as soluções fundamentais. As reações de engastamento perfeito nós não usamos nesse exemplo porque nós não tivemos cargas atuando no interior das barras, mas são soluções tabeladas de engastamento perfeito de barras isoladas. São barra bi-engastada, que tem aqui essas reações resultantes. Então, vamos usar isso já em outros exemplos. Pode ter barra com ou sem articulação, então isso aqui são só exemplos de soluções tabeladas de reação de engastamento perfeito de barras isoladas, que são soluções fundamentais para o método de deslocamento. Então, eu tenho o caso de forças uniformemente distribuídas verticais para baixo, eu tenho uma força concentrada no meio da barra, mas existem várias outras soluções, os programas de computador têm isso embutido, tabelado dentro deles, essas soluções fundamentais, e isso vão aparecer nos outros exemplos também. Já as soluções fundamentais para deslocabilidade, para coeficientes de rigidez locais, nós vamos agora, meio que, a partir do que nós vimos nesse exemplo, tentar generalizar. Então, a gente define, então, deslocabilidades locais, mais paralela ao sistema de eixos locais da barra. Então, eu tenho aqui uma notação, nós temos o eixo local de uma barra, x, y, sempre letra minúscula para local. Então, a convenção vai ser essa, letra minúscula para local, então esse D é um D minúsculo, enquanto que o D que a gente usava para global era D maiúsculo. Então, vamos ver que o coeficiente de rigidez vai ser, global era K maiúsculo e aqui é K minúsculo. Mas ainda tem mais uma notação aqui, que é essa linha. Esse linha é porque nós estamos nos referindo a direções paralelas aos eixos locais da barra. Tá? Quando não tem linha, porque é na direção global, quando tem linha, é porque tem as direções locais, dos eixos locais. Então, essa é uma notação interessante, porque a gente não se confunde. Então, as soluções fundamentais de barras isoladas, de coeficientes de rigidez locais de barras isoladas, elas são determinadas nas direções dos eixos locais. Tá? Então, eu vou ter o deslocamento axial, a notação que a gente faz, essa setinha com tracinho na base, mas fisicamente está sendo mostrado aqui. Eu tenho aqui uma barra com 3 deslocabilidades na extremidade inicial, isso aqui é o modelo plano, né? E 3 deslocabilidades na extremidade final. A numeração que a gente dá é arbitrária, mas a gente aqui adotou D1 linha é axial, D2 linha é a vertical e D3 linha é a rotação. D4 linha é axial na outra extremidade, D5 linha transversal na outra extremidade e D6 linha na outra extremidade. Os sentidos que estão indicados aqui são de sentidos positivos da deslocabilidade, quer dizer, no final elas vão ter qualquer sentido, mas aqui nós estamos mostrando uma deformada de uma barra, essa tracejada exagerada, como sempre, que a gente mostra a configuração deformada exagerada, e a notação que a gente utiliza para deslocabilidade dessa maneira. Lembrando, então, que letra minúscula, D minúscula, é porque é local, barra isolada, e o linha, esse qualificador aqui, linha, é porque sempre são nas direções dos eixos locais. Então, D1
e D4 é na direção do eixo, D1 linha e D4 linha na direção do eixo local X, D2 linha e D5 linha na direção do local Y, e D3 linha e D6 linha sempre na direção do eixo que sai do plano. No caso aqui, sempre vai ser a direção do eixo global também. Então, isso é importante a gente aprender isso, porque a gente vai usar isso sempre, né? E nós temos, então, os coeficientes de rigidez locais, eles compõem o que nós chamamos de uma matriz de rigidez local da barra. É uma característica da barra, né? São as propriedades elásticas dela que estão todas guardadas numa única entidade que a gente chama de matriz de rigidez local da barra. Nesse caso, é matriz de rigidez nas direções dos eixos locais. Então, é letra minúscula, porque é local, K e J, um K minúsculo, e linha é porque se referem às direções de eixos locais da barra. Então, isso é uma notação que a gente vai sempre utilizar. O que é o K e J linha? É a força, o momento que deve atuar na extremidade de uma barra isolada, na direção da deslocabilidade DI, linha, K e J, né, para equilibrá-la quando a deslocabilidade unitária DJ' é igual a 1 é imposta, isoladamente, em uma das extremidades. Então, foi o que a gente usou. Aquelas soluções locais foram exatamente isso que está aqui. Eu só estou generalizando esse conceito. E nós vimos que alguns desses coeficientes, quando nós trabalhamos nas direções dos eixos locais, eles são nulos. Por quê? Porque o efeito axial, quando nós tratamos de primeira ordem, efeito de primeira ordem, o efeito axial não provoca flexão. Não existe flambagem, ou seja, da barra, que seria uma flexão provocada por encurtamento. A gente não está considerando isso. Da mesma maneira, nós não estamos considerando efeito axial quando a gente provoca uma deformação transversal de flexão. Então, por isso que alguns coeficientes aqui são nulos, e aqui eu tenho a linha 1 e a linha 4 é o efeito axial. Na verdade, aqui o caso isoladamente é imposição da deslocabilidade de 1 linha, que dá esses coeficientes, e assim por diante. Então, é só uma maneira de organizar os coeficientes de rigidez locais da barra numa única entidade que a gente chama de matriz de rigidez local de uma barra. É legal a gente ter essa noção, porque isso num programa de computador você vai guardar a matriz de rigidez de uma barra e vai ter ela lá meio que pronta, porque ela é tabelada, né? Resumindo o que a gente viu, os coeficientes de rigidez locais são esses que estão entre parênteses, porque são provocados por valores unitários, e aqui eu tenho o efeito axial, desacoplado do outro efeito transversal. A gente já viu esses valores, A sobre L no sentido, A sobre L no outro sentido, quando se impõe um encurtamento, a extremidade de 1 linha é imposta isoladamente. Nós, então, meio que já vimos esses valores, aqui só estou resumindo, né? A mesma coisa para os efeitos transversais de flexão, em que a gente tem deslocabilidades locais, D2 linha, D3 linha, D5 linha e D6 linha, impostas isoladamente. E aqui nós temos o conjunto de forças transversais e momentos que equilibram a barra quando é imposta uma configuração deformada, onde somente uma deslocabilidade em sua extremidade é imposta, diferente de zero. Os coeficientes de rigidez são para valores unitários, então são esses valores que estão entre parênteses, eles multiplicam os valores das deslocabilidades que não obrigatoriamente são nulos, aqui no caso, o que são unitários, né? Então, aqui o que a gente tem são os valores entre parênteses, são os coeficientes de rigidez locais que nós já determinamos. Mas eles são sempre paralelos aos eixos locais, por isso que tem esse qualificador linha, e se nós juntarmos esses valores todos que a gente viu, a gente vai ver esta matriz de rigidez local com os sinais, da conversão de sinais, que quando tem o sentido do eixo é positivo, quando tem sentido contrário ao eixo local é negativo. Por isso que a gente tem, então, mais porque é na direção do eixo X da barra, menos porque é na direção contrária ao X e assim por diante. Nesse caso aqui, podem aparecer momentos com valores negativos, porque são contrários ao girando em torno horário, né? Contrário à direção global Z, que é igual à direção local Z também. No caso do modelo plano, o eixo Z que sai do plano, da barra, do sistema local, sempre coincide com o eixo Z global. Então,
Isso é uma característica da barra, a matriz de rigidez local no sistema de eixos locais. Isso aqui, dentro de um programa de computador, é tabelado. A gente, quando calcula manualmente, a gente vai consultando esses coeficientes de rigidez locais de barras isoladas. O vídeo que vem a seguir, ele vai mostrar a mesma coisa que nós fizemos agora, mas para um modelo com 6 locabilidades, e tem mais uma novidade que tem uma articulação, tem uma rótula interna. Vamos ver que é a mesma lógica, só que a gente vai usar, consultar informações de que uma barra tem uma extremidade articulada. E depois nós vamos partir para um exemplo em que nós vamos ter uma barra inclinada. E finalmente a gente vai precisar deduzir todos esses valores. A gente está mostrando esses valores aqui, tirou do bolso, né? Não deduziu aqui, mas vamos deduzir isso lá no final. Isso vai ser feito pelo princípio dos deslocamentos virtuais.